Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar aí sobre reações de neutralização de uma maneira mais generalizada. Só para você entender, é muito comum na prova do Enem cair o quê? Cair uma questão que você precisa utilizar do recurso de neutralização. Se eu preciso utilizar do recurso de neutralização, sempre que ele falar que eu quero neutralizar um determinado meio, você tem que ver qual é o caráter deste meio. Se esse meio tem um caráter ácido, uma maneira, por exemplo, de eu falar que o caráter de um meio é ácido é através do pH. O pH menor que 7, a temperatura de 25 graus Celsius, ele é um pH ácido. O pH maior que 7, a uma temperatura de 25 graus Celsius, tem um pH de caráter básico. Então, nós entendemos o quê? Se eu falar que o pH do meio é menor que 7, eu estou dizendo em outras palavras, o caráter dele é ácido. Se eu falar que o pH do meio, o pH é maior que 7, o caráter dele é básico. Se eu quero mudar a situação do meio, eu tenho que colocar algo oposto àquele. Então, o oposto de um ácido é uma base e vice-versa. Durante a reação de neutralização de um ácido e uma base, forma-se um sal e uma água, né? Não necessariamente mas forma-se sal e água. A proporção molar depende de quem que você está reagindo e você vai ter que fazer o balanceamento. Mas é fato, ácido mais base, sal e água. E aí você tem que entender o seguinte, o resultado do sal e água já é uma consequência ali da reação de uma substância de caráter ácido e uma substância de caráter básico. Vamos pegar aqui uma dica para você aí, ó. Metais alcalinos e alcalinos terrosos, substâncias formadas por eles, têm uma tendência a ter um caráter básico. Por quê? Ora, a palavra alcalina, alcalino, ela já te lembra um caráter básico. Alcalino e básico são sinônimos. Então, quando eu falar de um metal alcalino, grupo 1, coluna vertical da tabela periódica. Grupo 2, coluna 2 da tabela periódica. Grupo 1 e 2 são as colunas verticais 1 e 2 da tabela periódica. Quando eu estou analisando essas colunas, eu pego aquelas duas primeiras lá, são os metais alcalinos, a família dos metais alcalinos, a família dos metais alcalinos terrosos. A palavra alcalino já te lembra caráter básico. Então, se eu quero neutralizar um ácido, olho lá para as opções na questão. Tem substância que envolve metal alcalino ou alcalino terroso, desconfie que possa ser aquela uma opção para você utilizar como resposta para neutralizar um ácido. Tudo bem? É muito comum a gente ver isso. Por quê? Por exemplo, correção de pH do solo. É muito comum questão que envolva correção do pH do solo. Correção do pH do solo é quando o solo está normalmente, né, um pH ácido, ou seja, menor que 7, aí você joga uma substância básica. Por exemplo, o hidróxido de cálcio ou o óxido de cálcio, que virá se transformar em hidróxido de cálcio na presença de água, que é uma substância de caráter básico. Note, o cálcio é um metal alcalino terroso, está lá no grupo 2, na coluna vertical, na segunda coluna vertical da tabela periódica. Então fica essa dica para você não ter que decorar muita coisa, caso você esteja com falta de tempo. Saber isso é essencial, beleza? Dá uma olhadinha aqui, por favor. Reação de neutralização, lembre-se sempre do ácido mais uma base, formando um sal e uma água. Exemplo, HCl, ácido clorídrico, NaOH, hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio vai estar presente, por exemplo, na soda cáustica. Jonatas, e o ácido clorídrico vai estar presente, por exemplo, no seu estômago. Jonas, então eu posso tomar hidróxido de sódio para neutralizar a acidez estomacal? Olha, poder neutralizar a acidez estomacal você até pode, mas você vai neutralizar a sua vida também. Então, imagino que não seja muito seu desejo, não. Existem bases específicas que você pode consumir. Não é o hidróxido de sódio uma base que você pode consumir. O ideal seria um hidróxido de magnésio, que é uma base também de metal alcalino terroso, que já neutralizaria ali a acidez do seu estômago, né? Muito comum utilizar o magnésio aí como sendo um antiácido estomacal. Você já deve ter visto aí algum medicamento quando você estava com azia, você tomou ele. Bom, o ácido clorídrico é o ácido lá do seu estômago, de nome comercial, ácido muriático. Vai ser um ácido muito famoso em prova. Um outro ácido muito famoso em prova, quem é, Jonatas? O H2SO4. O H2SO4 tem a ver com ácido sulfúrico. Poderia neutralizar ele, por exemplo, com hidróxido de magnésio, que eu acabei de citar. Sem problema nenhum. Vai formar o quê? Vai formar também um sal e a água. A água é sempre o produto, né? Beleza, tranquilo. Jonatas, eu só não sei montar aí como é que fica essa arrumação, como é que eu sei que forma o sal. Gente, você pega sempre o positivo de um com o negativo de outro, positivo de um com o negativo de outro. Jonas, eu não sei essa história de positivo e negativo, tá? Então, pega o primeiro com o conjunto do último, o primeiro do outro com o conjunto do outro. Vê lá se não forma NaClH2O, lá,
2O. Forma perfeitamente, pessoal. Aqui lá no ácido sulfúrico, de novo, Jonas, de novo, olha lá. Só que são 2H+, mas também são 2 hidroxilas. Então, esses 2H+, se junto com essas 2 hidroxilas, vão formar o quê? 2 moléculas de água. Combinar o Mg com SO4, fica o MgSO4, sulfato de magnésio. Duas reações de neutralização total por quê? Porque todos os H+, e todos os OH- aqui foram neutralizados. Jonas, como é que eu saberia que a neutralização não é total? Pessoal, uma neutralização que não é total, por exemplo, bicarbonato de sódio, você rapidamente vai perceber que existe ali, ó, a presença do hidrogênio ali, ó, né? No sal. Esse hidrogênio veio do ácido carbônico que não foi neutralizado por completo. Então, esse aqui não é um sal derivado de uma neutralização total, é um sal derivado de uma neutralização parcial, né? Especificamente é um sal ácido. Por que um sal ácido, Jonatas? Ele é um sal ácido porque tem a presença do H+. Tá, Jonatas, mas por que eu tomo bicarbonato quando eu tô com acidez estomacal? Não faz sentido para mim. Se ele é um sal ácido, por que eu tomo bicarbonato? Aí que tá, pessoal. Muito interessante isso daqui. Apesar de ter esse hidrogênio aqui, e a gente classificá-lo como sal ácido, o caráter dele não é ácido, é básico. Jonatas, me explica isso daí. Explico sim, pessoal. Óbvio, você vai ter que assistir uma aula só sobre ácidos que a gente tem aí, falando sobre a força dos ácidos, e a força das bases também. Mas eu posso te dizer o quê? Que o ácido carbônico não era um ácido forte. No entanto, hidróxidos de metais alcalinos e a maioria dos alcalinos terrosos são bases fortes. Bom, se eu combinei uma base forte com ácido fraco, o caráter predomina daquele que é forte. Então, ele tem um caráter de base ou um caráter básico. Tudo bem? Beleza, tranquilo. Então, eu posso, Jonas, tomar bicarbonato, Jonas, ele é um sal ácido, sim, mas tem caráter básico. Por quê? Porque teve origem numa base forte e no ácido fraco. Pessoal, vamos ver só essa reação, que ela é bem interessante. Olha lá, bicarbonato de sódio vai reagir com ácido clorídrico do seu estômago. Ele tem caráter básico, reagindo com ácido. Tudo certo até aí. Vai formar sal e água. Vai sim? Vai, vamos dar uma olhada. Forma o NaCl, Jonas, mas não estou vendo a água que vai formar. Calma, vai formar o H2CO3 primeiro. Pessoal, o H2CO3, grave isso. Essa reação é famosa. O H2SO3, ele é instável e ele vai se decompor em H2O e CO2. Vê lá se não dá o CO2 com H2O, vê se não dá o H2CO3, né? E na hora que ele se decompõe, finalizou o processo, ou seja, formei um sal lá dentro de mim, formei água e ainda formo dióxido de carbono. Jonas, esse dióxido de carbono aí que eu formei tem a ver com aquele meu desejo de arroto, de arrotar quando eu tomo um antiácido? É, gente, é assim. Quando você toma um antiácido, ele neutraliza a acidez do seu estômago e um dos produtos é o gás carbônico que você tem aquela vontade de arrotar. Jonas, então quando eu tomo refrigerante, eu estou neutralizando a acidez estomacal porque eu também tenho vontade de arrotar. Não, é outra situação. Mas entenda, envolve o gás carbônico também. Quando você toma um refrigerante, refrigerante tem muito gás carbônico dissolvido. Então você toma aquilo ali, mas aquele gás carbônico rapidamente quer sair e você tem aquele desejo de arroto, né? Que é um desejo até, a princípio parece ser nojento, né? É nojento, mas que causa um certo frescor. É interessante isso. A pessoa arrota, ela sente um alívio, né, pessoal? Bom, pessoal, aí vem uma explicação aí bem tranquila sobre as reações de neutralização. Você precisa conhecer, principalmente as que eu falei aqui. É muito tranquilo, é muito fácil e cai bastante. Tudo bem? Fica a dica aí, assista essa aula de novo, memoriza isso. Primeira vez você só pega a parte superficial, se assistir de novo, você vai compreender e eu vou te dizer, vai cair esse exemplo lá na sua prova e se você entendeu isso daqui, você vai falar, nossa, realmente o Jonas falou e eu vou acertar. E eu nem tive que estudar tanto assim, só tive que aprender a fazer a prova. Realmente, eu quero que você aprenda a fazer a prova, mas você vai estudar muito tentando fazer a prova. Você só não vai precisar ficar decorando toda a matéria de química. Você vai entender como se faz uma prova de química do Enem.
Bom, pessoal, como vocês devem ter assistido, nós podemos determinar aí o caráter dos sais, o caráter se é ácido, se é básico, por meio da hidrólise salina, ou seja, colocar esse sal em água e ver ali os ácidos e as bases que deram origem a esse sal. Quando a gente vê os ácidos e as bases que deram origem a esse sal, nós conseguimos perceber o seguinte: se ele tem origem num ácido forte e numa base fraca, o caráter desse sal é ácido. Se ele tem origem numa base forte e no ácido fraco, o caráter dele é básico. Então vamos ver se a gente consegue localizar isso aqui nas opções. Sulfeto de sódio. Sulfeto de sódio é um sal de caráter básico, já é uma opção possível, mas tem que ler tudo, tá, pessoal? Por que é uma opção possível? Porque ele tem origem no NaOH, que é uma base de metal alcalino, logo forte. A gente sabe que as bases fortes são de metais alcalinos e alcalinos terrosos, grupo 1 e 2 da tabela periódica, com exceção ali praticamente do berílio e do magnésio, o magnésio nem tanto, mas o berílio. E ele tem origem também no H2S, o ácido sulfídrico, que vão formar o sulfeto de sódio, que é esse menino aí, ó, o Na2S. Tudo bem? Vai precisar aqui, no caso, no balanceamento dessa reação, a gente vai precisar de duas bases hidróxido de sódio. Bom, esse aqui é uma opção interessante. Vamos ver as outras. Cloreto de amônio. Cloreto de amônio não, pessoal, porque as bases formadas com amônia são fracas. Compensação, cloreto tem origem no ácido clorídrico, que é um ácido forte. Então, o caráter desse sal é um caráter ácido, não é interessante para a gente. Dióxido de enxofre, pessoal, dióxido de enxofre, os dióxidos de ametais de um modo geral e os trióxidos de ametais são óxidos de caráter ácido. Dióxido de enxofre, se ele reagir na presença de água, o SO2 mais água, ele vai formar o H2SO3, ou seja, forma um ácido. Não é o que a gente quer. Nós queremos neutralizar essa acidez. Nós queremos uma substância básica. Dióxido de carbono, a mesma coisa. Ó, o que eu falei? Dióxidos de ametais tendem a ter o caráter ácido. Então, eu não quero uma substância de caráter ácido. Eu quero uma substância de caráter o quê? Básico. Carbonato de cálcio. Opa, temos mais uma opção aqui. Por quê? Porque o ácido carbônico que dá origem a esse sal é fraco. No entanto, o hidróxido de cálcio é um hidróxido de metal alcalino terroso, ou seja, também tem um caráter básico. Então, temos aí uma dúvida. Letra A ou letra B? Qual dessas duas opções a gente vai ter que escolher? E aí, entra um pequeno detalhe. A abundância aí que nós temos de disponibilidade de cálcio, o cálcio ele é muito mais barato. Então, seria a melhor opção. Isso é meio complicado com o texto acima, você conseguir identificar isso como sendo uma opção, essa como sendo uma opção. No entanto, você tem que ter um conhecimento químico aí um pouquinho maior para conseguir chegar a essa conclusão de que o carbonato de cálcio seria a melhor opção. Mas eu vou te dar uma outra dica. Toda vez que a gente fala em regular pH de solo, a substância mais utilizada tem a ver com cálcio. Você já deve ter ouvido falar em cal viva, cal virgem, cal hidratada. Essa cal aí que a gente já ouviu com todas essas terminações, nada mais é do que uma base ou uma substância de caráter básico envolvendo cálcio. Se você já percebeu que quando vai fazer o plantio, né, de um jardim, por exemplo, o pessoal joga lá um pozinho branco em cima da terra, aquele pozinho branco tem a ver com cálcio. Então, pessoal, é muito comum utilizar o cálcio para regular o pH do solo. Fica a dica para você, que toda vez que você vê falar de regular o pH de solo, tentar corrigir uma acidez que envolve o solo, é muito comum nós termos a presença do cálcio nessas situações. Então, você ia conseguir chegar aqui com facilidade, pensando na química do seu dia a dia, que é o que eu nem pretende trabalhar com você, que a melhor opção seria a letra E para essa questão. Galera, valeu!